Hoje a gente vai falar sobre uma autora que é queridinha do TikTok, mas que divide opiniões. Oi, eu sou a Jaz, sou estudante de letras, leio há muito tempo. Então o tema de hoje é Hailey Hazelwood, talento ou fórmula? Para começar, quem é Hailey Hazelwood? Hailey Hazelwood é uma doutora em neurociência. Sim, doutora. Ela já viveu no Japão e na Alemanha, mas é nascida na Itália. Ela se mudou para os Estados Unidos para fazer seu doutorado de neurociência. Depois é que ela foi virar escritora. Ela começou com uma fanfic, sim, ela é uma das nossas, baby! Depois, essa fanfic viralizou no TikTok e ela resolveu escrever um livro autoral. Como eu também sou do TikTok, acabei topando com o nome dela por lá. Como os livros dela ficaram muito hypados no BookTok, tive um pouquinho de preconceito para começar a ler. Mas, há um tempinho atrás, eu resolvi dar uma chance. E resolvi fazer uma análise. Se você ficar até o final, você vai ver o meu ranking de quais são os melhores livros dela e quais são os piores. Bem, analisando criticamente os livros dela, você vai perceber que Hailey Hazelwood tem uma fórmula para ganhar dinheiro. Não necessariamente é algo ruim, mas seguindo. Ela sempre usa a mesma estrutura. Garota que é super inteligente, mas levemente indefesa e bem delulu das ideias. Um cara que é uma geladeira, 2 portas Electrolux com gelo e água na porta, mas que é um completo romântico. A gente sempre tem uma desavença entre os protagonistas. Pode ser só um desentendimento, ou pode ser um enemies to lovers, onde ela tá no enemies e ele já tá lá no lovers. E a gente sempre tem o vilão inesperado, que é uma pessoa que a protagonista sempre confia muito e se mostra o vilão da história. Os 3 livros da área de STEM dela são exatamente assim. A hipótese do amor, amor teoricamente, a razão do amor. Eu tenho minha ressalva com a hipótese do amor por um motivo muito simples. Eu acredito que por ter sido o primeiro, ela não estava copiando a fórmula. Ela criou a fórmula naquele livro e aprendeu a replicar depois nos outros. Mas também temos outros livros que seguem fielmente essa fórmula também, como Presa com Você, Abaixo de Zero, Não é Amor e, infelizmente, Noiva. Porém, nós temos alguns que fogem da fórmula, como Checkmate ou Sob o Mesmo Teto. Ainda assim, você vê partes dessa fórmula presa ainda na narrativa, mas fogem um pouco mais. Noiva é uma situação à parte, porque continua seguindo a fórmula, mas ela conseguiu modificar tantas coisas na história que você consegue esquecer um pouco que ela tá usando a fórmula, porque eu acho que esse é o fundamental de você usar uma fórmula. Não tem problema você usar a fórmula, mas por favor, me faça esquecer que você está usando a fórmula. Mas usar uma fórmula pode ser tanto bom quanto ruim. Uma fórmula é algo que você já espera. O livro se torna um clichê bom. Pode ser suave e relaxante ler algo desse tipo, mas para alguns leitores pode se tornar cansativo e perder a graça. A escrita da Hailey Hazelwood é fluida, divertida. Ela é descritiva e ao mesmo tempo ativa na mesma intensidade. É algo que torna a leitura dela muito fácil. Como uma estudante de letras que aprendeu a fazer leituras críticas, reconheço as limitações e os problemas da narrativa dela. Mas isso não exclui que eu gostei do livro. Gosto sempre de lembrar. Não é porque você tem uma visão crítica e que você consegue reconhecer que aquele livro talvez não seja tão bom assim, que você não pode gostar. Você tem todo o direito de gostar. A gente gosta daquilo que a gente gosta. Mas saber reconhecer os pontos negativos e positivos daquilo é extremamente importante para o seu senso crítico. Eu poderia estar aqui comparando ela com a minha autora favorita, que é a Marissa Meyer. Eu diria sobre como a Marissa sabe usar sempre os clichês de uma forma lúdica e faz você esquecer que ali existe uma fórmula para vender, para ganhar dinheiro. Mas eu não vou. Mas só o que eu vou dizer é, falta fugir da norma e exercitar um pouco mais de criatividade. Se ela conseguir fazer mais livros, como Noiva, Checkmate, com certeza ela vai ganhar uma base ainda maior de fãs. Hipótese do Amor foi o primeiro que eu li, principalmente porque eu comprei ele físico. Eu comprei a edição de luxo,
Porque eu sabia que se eu odiasse, pelo menos ele ia ser um livro bonito na minha estante. E se eu amasse, eu ia ficar muito feliz por ter a edição de luxo. Ainda bem que eu amei. Sim, esse livro é muito bom. Na verdade, parece que ela foi perdendo a criatividade com o passar do tempo. Eu não sei exatamente porquê. Mas Dr. Carson e a Olive são um casal muito lindo. Talvez por ter sido o primeiro, parece que ela ainda não tinha descoberto a fórmula. E talvez depois, analisando aquele livro que ela escreveu, é que ela resolveu seguir o mesmo padrão. Checkmate foge da fórmula. Ele tem elementos únicos. É um queridinho meu. Usar o xadrez como uma forma de rivalidade entre eles torna tudo marcante. Até porque o Nolan não é um rival ruim. Ele é aquele rival que instiga, que te traz força. A tensão entre eles é incrível. Esse livro é muito subestimado por ser Young Adult, que é o livro que não tem tantos hots. Eu, pessoalmente, não sou fã de hot. Então esse livro, antes de eu ler, já me cativou. Quando eu li, achei mais incrível ainda, porque ela soube criar uma tensão. E é nessas horas que ele foge da fórmula, é que você nota que sim, ela sabe escrever muito bem, ela só precisa sair do padrão. Noiva tem a mudança no padrão por ser místico e sobrenatural, o que torna tudo diferente e faz a gente esquecer da fórmula. No Fundo é Amor foi o último que eu li, e foi o que eu menos gostei. Achei os personagens rasos, a relação dela com a mãe dela, apesar dela falar que ama muito ela, é quase inexistente. A relação entre eles é rasa, e até o ponto principal, em que você vai na premissa do livro, que é o BDSM, parece que perde o brilho. Como uma pessoa que gosta desse assunto, fiquei curiosa para ver como esse livro ia trabalhar isso. E de certa forma, essa foi a melhor parte do livro. Porque fala sobre a confiança na BDSM e fala sobre a necessidade de você entender o seu parceiro. É muito importante isso. Sim, eu desgosto um pouco do livro, mas não concordo nada com as pessoas que dizem desgostar de No Fundo é Amor por causa da falta de BDSM. Essa ideia de que umas pessoas são mais BDSM do que outras é completamente errada. Existem você gostar de coisas diferentes dentro da BDSM. Não é Amor é uma surpresa muito agradável no universo da Hailey Hazelwood. Foge da fórmula? Nem um pouco. Mas é bem trabalhado. Você vê uma maior profundidade nos personagens e o ponto que eu queria chegar. Camisinha. Porque ninguém tá falando da problemática enorme nos livros da Hailey Hazelwood. Poucos livros da Hailey Hazelwood falam sobre a camisinha. Em Checkmate temos uma menção a eles terem usado camisinha e eles quererem outras camisinhas para poder continuar transando. Responsabilidade. Em outros livros, por outro lado, é dito de uma tal forma que eles não querem usar camisinha, que eles não precisam usar camisinha. Isso é saúde pública. Temos que tratar sobre. Tem muitos jovens agora que estão chegando no BookTok e que estão lendo muitos livros da Hailey Hazelwood. E que péssimo exemplo é esse, onde um livro diz que não precisa usar a camisinha. Alguns livros mencionam exames ou anticoncepcionais, mas isso não é prevenção. Anticoncepcional não te previne de doença. O exame, dependendo do tempo que você foi feito, você já pode ter contraído outra coisa nesse meio tempo. Na maior parte das vezes, esses personagens nem sequer tinham um relacionamento, algo que também não previne. Nada disso previne. Anticoncepcional, mostrar os exames, ter um relacionamento, nada disso substitui a camisinha. Na maior parte desses livros, inclusive, eles passam de inimigos para amantes. E de forma extremamente rápida. Numa hora eles se odeiam e na outra eles estão na cama juntos. E aí, essa pessoa diz: ah, você fez exame? E a outra responde: sim, eu fiz exame. Mas ela não mostra o exame. Até em No Fundo é Amor, eles têm um pouco mais de responsabilidade e tem uma cena mostrando os exames. Em Não é Amor é mencionado exames, mas não precisa, porque eles usam camisinha. Mas fora isso, é dito que eles fizeram o exame. Mas quem garante? Eles eram inimigos há pouco tempo. Há pouco tempo ela nem sequer confiava nele. E agora ele diz que não tem nenhuma doença
e ela patinha, acredita? Não é isso que devemos ensinar para os nossos jovens. Então, essa é uma grande problemática dos livros da Hailey Hazelwood. Incentivar o não uso das camisinhas. Fala pra mim, essa problemática da camisinha também te incomoda? Esses livros foram um grande sucesso no BookTok, bem comum entre jovens que estão se iniciando no mundo da leitura. Esse hype é complicado, principalmente pra mim, porque cria expectativas altas e quando no livro não é bom, decepções muito grandes. Eu acho que muitas das vezes a Hailey Hazelwood é superestimada. Gostei da leitura dela? Muito! Tem um top 3 que eu simplesmente amei. Ainda assim, eu conheço autoras melhores, na minha opinião, que não tem todo esse hype. E agora, pro final, meu ranking completo. Mas antes de eu falar meu ranking, comenta aqui embaixo qual é o seu livro favorito pra gente ver se ele tá no meu top 3. Eu vou começar do que eu menos gosto pro que eu mais gosto. Tã, tã, tã. Em 10º lugar, No Fundo é Amor. Raso. Não me cativou nadinha. 9. Abaixo de 0. Pura fórmula. Os personagens quase não têm interação. A ideia é legal, mas foi muito mal trabalhado. Em 8º lugar, Presa com Você. Eu até fui cativada pelos personagens, mas tem livros bem melhores e a dinâmica de poder me irrita um pouco. Em 7º lugar, A Razão do Amor. Muita gente falando desse. E Leviatã me pega muito. Mas os hots totalmente fora de propósito, totalmente fora de lugar. Um final que parece que se resolveu muito rápido. Ficou em 7º. Em 6º lugar, Sob o Mesmo Teto. Esse eu recomendo. A dinâmica entre eles é fofa, ela foge completamente da fórmula e traz aquela sensação de conforto. 5º lugar, Não é Amor. Pois é, eu achei que não ia gostar desse. Mas nossa, eu adorei. Apesar da quantidade de hots, todos eles são bem trabalhados, todos eles têm uma função na história e... camisinha. Eles usam camisinha. 4º lugar, Amor, Teoricamente. Eu achei que ele ia ficar num ranking bem mais abaixo quando eu li, mas depois que eu percebi que na verdade eu gostei muito dele. Uma personagem com diabetes é muito legal. Eles ainda têm o problema de não usar camisinha, mas tudo bem. Tem menos hot do que o anterior. A dinâmica deles é bem legal. E cativa bastante. 3º lugar, vamos pro top 3. Noiva. Sim, gente, Noiva ficou em 3º lugar, porque a parte do sobrenatural me pega bastante. Ela conseguiu me fazer esquecer que ela estava usando uma fórmula. Em 2º lugar, Não Me Matem, A Hipótese do Amor. Eu amei, foi o primeiro livro que eu li dela. É muito gostosinho. Eu já reli ele uma vez agora e vou reler outras vezes, muito provavelmente. Tô até querendo comprar outra edição pra eu poder levá-la pra todos os lugares, porque isso aqui não sai de dentro do meu quarto. Mas ainda assim, eu tive que reservar o 1º lugar para o meu queridinho. Foi o 2º que eu li, ficou em 1º lugar no meu ranking da Hailey Hazelwood, Cheque Mate. Esse livro é perfeito. Toda a tensão entre os personagens, a rivalidade do jogo. Xadrez, gente, é um romance entre enxadristas. Pra mim é perfeito. Eu sempre joguei xadrez com meu pai e eu gosto muito de xadrez. Então, não tinha como esse livro não me cativar. Fora que não tem nenhuma cena de hot. Quando vocês chegarem naquela parte, vocês vão saber. Mas... aquela mordidinha na orelha. Ai, vocês sabem do que eu tô falando. No final, qual é a minha conclusão? Hailey Hazelwood é talento ou fórmula? E eu digo, com propriedade, os dois. Não, gente, eu não acho que ela é só fórmula. Ela tem muito talento. Ela escreve muito bem. Ela sabe fazer cenas ao mesmo tempo descritivas e ativas. O que muita gente reclama, por exemplo, de Senhor dos Anéis, que fica descrevendo toda a vida e não tem ação. Ela pega, descreve e age e consegue fazer tudo isso fluir de uma forma muito legal.
Então, sim, ela tem talento para escrever, ela tem a garra e a capacidade de escrever muito bem. Porém, ela sim usa muita fórmula. O que não é ruim, só pode ser cansativo às vezes. Mas só depende dela mudar isso e começar a fazer livros um pouco mais criativos. Mas é uma excelente leitura para quem quer algo leve, para curar a ressaca literária e para começar a ler mais. Mas se você é alguém que não gosta muito de fórmulas, talvez você não precise ler todos. Só os 3 primeiros do meu top 3, na minha opinião, é suficiente. Se você quiser um pouco mais, até o top 5. E, quando você for ler, não leia tudo de uma vez. Intercale com outros livros. Vai ser uma leitura muito mais prazerosa. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. E por favor, não esquece de me seguir, ativa o sininho da notificação, mete o dedo nesse like, porque eu tive muito trabalho para ler todos os livros da Hailey Hazelwood. E comenta aqui embaixo também, você prefere os livros que têm uma fórmula que você já sabe o que esperar, ou livros que trazem surpresas e plot twists? Eu vou anotar o gosto de vocês para trazer mais livros pra cá. Um beijo e até a próxima. Bye!